Olá, nossa ouvinte, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Mães e Abraços. E você sabe que o nosso propósito aqui é apoiar mães na educação de filhos, no autocuidado e no desenvolvimento pessoal. Olá, meu nome é Kaline Salim, eu sou psicóloga e como você, nós somos mães apaixonadas pela vida, pela maternidade, pelos desafios, né, e pelas possibilidades que ela traz. Seja muito bem-vinda ao podcast Mães e Abraços. E antes de convidar a nossa convidada especial de hoje, eu queria falar sobre a Mamãe Elefante, que é uma assinatura mensal de fotos. A Mamãe Elefante é a nossa patrocinadora oficial. E você também pode participar. Entra lá no Instagram da Mamãe Elefante Oficial para conhecer esse projeto incrível. Gente, você encaminha mensalmente as suas fotos pelo aplicativo de celular, WhatsApp, e recebe aí as suas fotos no conforto da sua casa. Eu estou já completando o nosso terceiro álbum. Olha que maravilha, gente. E aqui é um momento especial em que você vai registrando todas as experiências, né? Tudo que você vive aí com a sua família é incrível. Eu sempre recomendo, o Tomás adora, e agora eu tenho mais motivo para ter essa assinatura, né? Porque chegou a Helena, a minha filhota. Então é isso, pessoal. Não deixe de participar, vá lá no Instagram, vá conhecer e faça parte você também. E se você disser que é ouvinte do podcast Mães e Abraços, você vai ganhar 10 fotos adicionais no primeiro mês. Então, não perde essa oportunidade. E agora, eu queria convidar a Vivian. Gente, a Vivian, ela participou do livro O Mundo da Criança, volume 2, junto comigo. E a gente se conheceu através dessa obra. E eu queria convidá-la para se apresentar, para compartilhar o seu coração, os seus conhecimentos, as suas experiências aqui com a gente. Chega mais, Vivian, e brilhe no palco do Mães e Abraços. Oi, gente, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada de estar aqui. Eu admiro o podcast de vocês. Grandes nomes já passaram por aqui e eu espero contribuir um pouquinho com tudo que eu tenho estudado sobre neurociências, sobre relações pais e filhos e trazer um pouquinho, um quentinho no coração das mães, uma pontinha de esperança, né, por toda a nossa luta em defesa da infância e para melhorar as relações, para a gente ter mais leveza na maternidade, que eu acho que é o mais importante. O que você faz? Como que você ajuda as famílias? Bom, eu vou tentar ser breve, né? Eu sou médica de formação, eu trabalhei durante 10 anos atendendo crianças como anestesista pediátrica, e durante a pandemia a maternidade me trouxe um questionamento, uma transformação, e eu passei por uma transição de carreira para a educação parental. Fui me aprofundar em neurociências, comportamento, desenvolvimento infantil, e comecei a trabalhar com isso. Então, hoje eu atuo atendendo famílias, ajudando famílias a entender os comportamentos das crianças e mudar as relações dentro de casa, não só visando o comportamento, mas o principal, que eu acredito que é a prevenção de traumas que podem surgir na vida adulta ou na adolescência por conta das nossas atitudes como pais e mães. Tem muita coisa que a gente não sabe que a gente pode fazer para prevenir esses traumas ou para pelo menos não causar. Maravilha. É isso. O tema do nosso podcast hoje, gente, é como criar filhos resilientes. E aí, Vivi, a gente sabe que tem uma crença muito antiga e é muito atual ao mesmo tempo, que para que a gente crie filhos, né, para que as crianças sejam fortes, resilientes, elas precisam sofrer. E a gente precisa, como pais, permitir que elas lidem com seus sofrimentos, com as suas frustrações. É como se a gente tivesse que criar ambientes para gerar essa resiliência. Só que não um ambiente que a gente acredita ser seguro, né? Elas precisam lidar sozinhas, elas precisam sofrer para criar a casca. E a gente queria tratar sobre isso aqui a partir desse novo olhar em relação à criança. O que a neurociência traz sobre esse assunto, Vivi? Como que, de fato, a gente pode criar filhos resilientes, mas a partir de um viés, de uma educação respeitosa? Bom, a gente vai primeiro buscar entender o que é essa tal da resiliência. A resiliência é eu ser capaz de me adaptar a situações difíceis, eu me moldar, eu não só sobreviver, mas
eu enfrentar um desafio e sair desse desafio da melhor maneira possível, sem ter uma sequela na minha vida, sem ter uma consequência, sem desabar, sem entrar em depressão, sem ter uma ansiedade. Então, para eu conseguir ser resiliente, o que eu preciso? Eu preciso de uma mentalidade forte, protegida, vamos dizer assim, né? E por que essa crença, esse mito existe e está muito enraizado até hoje no inconsciente coletivo? Porque a gente sabe que o ser humano aprende na dor ou no amor. Então, de fato, se a gente vivencia na nossa vida adulta uma experiência dolorosa, a gente sai dali com aprendizado. Muitas vezes a gente sai dali melhor na vida adulta. E a gente esquece que as crianças, elas são crianças, elas não são mini-adultos. Isso significa que o cérebro delas, que ainda está em formação, ele vai funcionar de uma maneira diferente. Então, pode ser que uma criança vivencie uma situação difícil e ela se saia bem, ou pode ser que ela vai vivenciar uma situação difícil, estressante, e ela vai se sair mal. Por que elas são diferentes? Aí eu gosto de trazer um trabalho de Harvard que eles publicaram, estudando essas crianças submetidas a estresse, por que algumas se saíam bem e outras não se saíam bem? Então, eles foram avaliar qual é a diferença nessas crianças. E olha que interessante, o que eles viram? Que as crianças que tiveram uma pessoa, um cuidador principal, responsivo às suas necessidades, um relacionamento sólido, um relacionamento de confiança, essas foram as crianças que se saíram bem, independente do que elas vivenciaram. Então, a gente sabe que o estresse, no cérebro em formação, ele produz cortisol, esse hormônio de estresse. E o cérebro que não está maduro, ele não sabe lidar com esse hormônio de estresse. O excesso de hormônio de estresse, que é o que a gente chama de estresse tóxico precoce na infância, ele altera as células, o DNA. Ele altera o sistema imunológico, ele altera o sistema de autorregulação, ele altera o sistema de resposta cardiovascular, para eu ficar muito estressado e saber voltar para a calma. Eu não sei, eu não desenvolvo isso na infância se eu passo por um estresse desregulado, excessivo, muito forte. Então, a gente não sabe qual é o bebê ou qual é a criança que está um pouquinho mais pronto ou não para receber essa carga de estresse. Então, esse não vai ser o caminho na infância. A infância não precisa ser dolorosa para a criança ser forte. Ela precisa ter uma pessoa que vai ser essa pessoa responsiva e que vai ajudar ela a se autorregular, enquanto ela não pode se autorregular sozinha por imaturidade do cérebro. Resiliência não é abandono. Olha, ouvinte, repete aí comigo, tá? Resiliência, grava essa frase. Resiliência não é abandono. Não é abandonando o seu filho, né? Não é deixando ele sozinho diante dessas adversidades, né? Que ele vai desenvolver resiliência. Resiliência é segurança, é suporte, é amparo. E Vivi, tem muitas mães que têm essa dificuldade, assim, de apoiar, de amparar, com medo da criança ficar frágil, da criança se tornar frágil diante da vida, sabe? Eu estava conversando com a mãe de um coleguinha do meu filho, né, de 5 anos, e ela falou assim, Kaline, eu não entendo porque o pai de fulaninho me questiona, olha, será que essa educação respeitosa está dando certo, está dando resultado? Porque o fulaninho, ele é chorão, o fulaninho, ele reclama, então ele demanda muito, e a priminha do fulaninho não. A priminha cai, levanta e segue adiante, mas fulaninho chora e vem correndo para o braço da mãe querendo colo, né? Então, assim, com esse medo, e eu sinto isso, quando a gente fala de educação respeitosa, desse medo de estar criando um ser humano frágil. E aí, eu falei com ela assim, mas a prima de fulaninho, ele vem de uma educação tradicional, né? Os pais educam pela educação tradicional, é isso? Pois é. Essa criança, ela é muito mais reprimida. Então, ela está distante, ela não está tão conectada com o sentido, né? E ela sabe que se ela chorar, ela vai ser punida, ela vai ser ridicularizada, constrangida, e que muitas vezes, se ela correr para o abraço, ela vai escutar assim, não, para de chorar, engole esse choro, você já é grandinha demais para isso. Ih, levanta, ó, pulou, nem doeu. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sabe, encorajasse a nossa ouvinte, né, porque como especialista, né, como gabaritada, né, nesse assunto, trouxesse, assim, essa tranquilidade que a neurociência traz, de que não, calma, não é porque você vai dar amor, vai dar suporte, vai dar colo, que o teu filho vai se tornar uma pessoa frágil diante das adversidades, diante da vida. Eu acho que é uma grande expectativa por resultados precoces.
E aqui eu falo até como mãe, que muitas vezes eu vejo as minhas filhas aqui fazendo um drama, e eu fico, gente do céu, esse negócio não funciona, não dá certo, porque a gente esquece, mas a gente precisa ter o foco que esse resultado a gente não vai ver agora, a gente não vai ver na infância, porque o cérebro ainda não está maduro, precisa lembrar o tempo todo, ainda é criança, ainda é criança, ainda é criança, ficar com esse mantra na cabeça, porque o resultado a gente começa a ver no final da adolescência, mas o cérebro a gente sabe que está completamente formado ali por volta dos seus 26, 27 anos, onde eu tenho funções executivas, que é a parte do córtex meu que está aqui atrás da testa, o córtex pré-frontal, é a hora que ele está maduro, e que a criança vai ter autocontrole, planejamento, autorregulação, muitas funções que eu não vou ver na infância. Eu não vou ver a criança respirar e conseguir se acalmar sozinha. A gente não vai ver isso. É criar uma expectativa irreal. E aí, o que acontece? É a gente que se frustra. E a gente acha que está fazendo tudo errado na educação dos nossos filhos, e não está. É parar de esperar esse resultado agora, ter mais paciência, acreditar que sim, estamos fazendo o trabalho certo, e que, isso aqui vai ser pesado que eu vou falar, mas assim, quanto mais meu filho chora hoje, mais eu estou no caminho certo, porque ele está tendo espaço para chorar. Qual é o problema de chorar? O problema é que gera um desconforto na gente que nunca teve espaço para chorar. Quando a gente chorava, que feio chorar, para com isso, que bobagem, vai chorar por causa disso? Seu amigo não está chorando? O tempo todo, a gente não teve espaço para chorar, a gente aprendeu a engolir, literalmente, né? Muitas pessoas escutavam essa palavra, engole esse choro. Se não parar de chorar agora, o que vai acontecer? Aí eu vou te dar motivo para chorar. Então, são frases transmitidas de geração em geração, não é um olhar sobre culpar os nossos pais. Nossos pais diziam frases como essas, porque eles escutavam frases como essas dos avós, dos nossos avós, que escutavam dos pais deles e dos outros, e é um ciclo perpetuado de repressão das emoções. E agora a gente está fazendo o quê? A gente está quebrando o ciclo. A gente vai aprender a lidar com as emoções, e para aprender a lidar, a gente tem que se permitir sentir. Tá tudo bem chorar. Então, meu filho tá chorando, eu não sei chorar ainda, agora eu vou aprender a chorar, porque hoje é seguro sentir, é seguro eu chorar. Acho que esse é o caminho. E é exatamente isso que eu estava pensando. A gente fala muito de resiliência. Eu lembro que na época da pandemia, essa era uma das palavras top. As top mais faladas. Mas o quanto a gente, de fato, precisa ressignificar essa palavra, porque o fato de ser resiliente não significa dizer que a gente não sente a dor, que a gente não sofre, que a gente não reconhece as nossas adversidades. O desafio, inclusive, no desenvolvimento da resiliência, é passar por esse processo de reconhecer aquilo que está acontecendo, de nomear o que está acontecendo, de se permitir, como vocês falaram, né? Se permitir viver o que está acontecendo e aprender o que for necessário nesse caminho. E eu lembrei muito agora, né, do seu capítulo, Vivi, no livro Mundo da Criança. Gente, vou até botar aqui na página inicial do capítulo que a Vivi escreveu. Que é como ajudar as crianças a desenvolverem foco e disciplina, porque fala exatamente sobre esse processo, que não é, o resultado não é instantâneo, é um processo de aprendizado, de habilidades que são duradouras. Então, a gente precisa ter paciência com a gente mesma, que também está aprendendo, e com as nossas crianças, que não tem ainda, como vocês falaram no começo, o cérebro desenvolvido, não tem essa capacidade de autodomínio. E como é que isso vai acontecer? Aos poucos, no processo. A criança não vai aprender a esperar da noite para o dia, né? Aos pouquinhos. Ela não vai aprender a se regular da noite para o dia. Pelo contrário, é aos pouquinhos. E a gente precisa ser suporte nesse caminho, né? Então, assim, de novo, a gente precisa repetir e se lembrar que ser forte não tem a ver com não chorar, não tem a ver com não sofrer. Inclusive, esse é um convite para a gente olhar para as pessoas, para os adultos, para nós, para os adultos de hoje, para os idosos de hoje, como eles estão? Quais são as inúmeras doenças que a gente enxerga né, nessa idade hoje? Estão muito relacionadas, justamente porque não houve choro, não teve permissão para sentir, permissão para chorar, não teve permissão para se vulnerabilizar. Muitas doenças vêm daí. Exatamente, perfeito. E a gente vê, né, você falou muito sobre isso na pandemia, sobre resiliência, e a gente está pagando o preço dessa pandemia hoje com os nossos jovens adolescentes, com um número assustador de doenças mentais, de suicídio, de autolesão na adolescência, que, claro, a gente não vai esperar que a adolescência tenha resiliência, mas a adolescência é o resultado de uma infância vivida. E se durante a infância
esse adolescente, ele também não teve suporte emocional, um relacionamento de vínculo com seus pais, a hora que vai passar por um momento tão estressante como foi a pandemia, um momento tão desafiador, é a hora que a gente vê essa perda do capital mental e o surgimento dessas doenças, desses transtornos que vão jogar a gente lá para baixo, nessa necessidade de busca de tratamento, de medicação, e assim, o que a gente pode fazer olhando daqui para frente, especialmente se a gente pensa nas crianças pequenas, é o trabalho de prevenção, que começa desde a gestação, desde eu entender que o nosso estresse durante a gestação pode afetar o desenvolvimento desse bebê, desde a gente buscar na sociedade, nas políticas públicas, apoio materno, para que a mãe possa maternar, para que a mãe possa ser mãe, para que a mãe tenha melhores condições na gestação, melhores condições de não passar por tanto estresse na gestação, se precisar trabalhar, seguir modelo de países, né, que aumentam a licença maternidade para que as mães possam estar com seus filhos. E isso não depende só do nosso trabalho aqui na informação para as famílias, né, depende de políticas públicas. E você, nosso ouvinte, né, que está aí nos escutando e pensando, às vezes, será que esse negócio de educação respeitosa dá certo? Será que esse negócio funciona mesmo? E aí você está vendo que até a Vivi, que é especialista, que trabalha com isso, eu também trabalho, estudo, Deise, todas nós que somos mães, estamos nesse caminho. E sempre vem essas dúvidas, né? Porque a gente está na arena da vida, né? E é isso. Mas, assim, vem os frutos. E eu lembrei de uma historinha muito interessante, né? Você fala que a infância é o momento da gente ajudar a criança a desenvolver essa resiliência e que os frutos nós vamos colher a médio e a longo prazo, né? Não é agora. E a gente precisa confiar no processo e confiar, né, nesse investimento de amor, sabe, de segurança, de disponibilidade, de presença, de intensidade, de companheirismo, parceria, enfim, confiar nessa beleza que a gente está construindo, sabe, nessa relação tão incrível que a gente tá construindo com os nossos filhos, confiar no amor. E aí eu lembrei de uma metáfora que é a metáfora do bambu, que o bambu, não sei se vocês sabem, mas o bambu, ele leva anos crescendo, sabe para onde? Para dentro da terra, não é para fora. E aí você olha e fala, gente, esse bambu não cresce, esse bambu não se desenvolve. Não, ele está crescendo, ele está expandindo as suas raízes profundamente, a ponto de ficar firme, a ponto de sentir segurança, de sentir força para poder expandir para fora. Né? E o bambu é uma das plantas mais altas que a gente tem. E é que é mais resiliente, é mais flexível. O bambu, gente, ele vai de um lado para o outro, o vento leva ele para um lado e para o outro, e a raiz continua firme e segura. E esse é o nosso trabalho na maternidade, né? É investir, é ajudar os nossos filhos a desenvolver essa resiliência, começando também no investimento dessa relação que nós estamos construindo. Porque alguém pode perguntar assim, tá, mas me fala aí, Vivi, a dica. Qual que é a técnica para eu desenvolver resiliência no meu filho? Como que é isso, Vivi? Existe essa dica? Como que acontece isso de maneira prática? Olha, eu não gosto, assim como vocês, acho que a gente não gosta muito dessa história de dica, né? A gente fica muito no raso das questões. Mas eu acho que, assim, tem uma, sim, pensando em resiliência, né? E muitas, até pensando nessa crença, nesse mito de que a criança precisa sofrer para aprender e vivenciar, né, o estresse. As crianças, elas vão sofrer, elas vão vivenciar o estresse. A gente não vai conseguir, nem se a gente quisesse, a gente ia conseguir proteger ela o tempo todo. Ela vai para a escola, aí tem a relação com os amigos, aí tem a relação com a professora, aí tem as outras pessoas, outros familiares. Então, ela vai vivenciar situações estressantes. Você não precisa provocar isso no seu. O estresse faz parte da vida, todos os desafios. Mas essa criança, para se desenvolver bem, ela precisa de uma pessoa que traga segurança. E essa pessoa é você, mãe ou cuidador principal, que vai fazer essa abertura emocional. Por exemplo, você falar assim para o seu filho, pode chorar, vem aqui que eu aguento. E deixa chorar, deixa colocar para fora. A emoção que põe para fora não guarda para dentro. Tudo aquilo que a gente tranca para dentro, uma hora o nosso corpo vai manifestar. E vai manifestar em doenças.
físicas ou mentais. Então, o maior presente que uma mãe pode dar para o seu filho é a saúde. Então, como que eu deixo meu filho ser um adulto saudável na vida dele adulta? É eu deixando ele se expressar durante a infância. Então, eu vou precisar. A dica é: acolha o seu filho. Não silencia, não para com essa angústia de ter que fazer para chorar. Não, vamos ver um bonequinho e distrair, e dar a tela, e dar a chupeta. E deixa a criança chorar. Deixar chorar não é deixar chorando, que eu vou cruzar o meu braço e aí eu vou ficar aqui, tá bom, meu filho, então para você não ter traumas na sua vida, fica aí chorando 3 horas seguidas. Não é isso. Eu vou dar espaço, permitir, e eu vou oferecer corregulação. Eu vou oferecer um abraço, um toque físico, onde eu abraço meu filho, enquanto eu estou fazendo um carinho nele, o corpinho dele está liberando ocitocina, que a gente chama de hormônio do amor. A liberação de ocitocina faz baixar a liberação de cortisol e faz ele ajudar a regular esse estresse. E num conforto dele saber, poxa, eu tenho alguém aqui que me acolhe, que eu não estou sozinho, que eu vivi uma situação difícil ali na minha escola, mas eu não estou sozinho porque eu tenho alguém com quem contar. É essa corregulação que é importante para que ele possa crescer um adulto resiliente e saudável. E como é interessante isso, porque a gente fica mesmo desesperado, querendo encontrar rapidamente a solução daquilo que causou o choro. E foi muito interessante isso que você falou, Vivi, porque na maioria das vezes a gente não tem a solução, mas a gente tem o colo, a gente tem o ouvido, né? Eu lembro, teve uma situação com o Pedro que aconteceu, eu não lembro exatamente o que foi que aconteceu, mas ele estava chorando e eu estava assim, ainda não tinha conseguido me acalmar para conseguir chegar nele, sabe, para abraçá-lo. E aí nesse meio tempo assim que eu estava quietinha ali esperando eu me acalmar, ele pegou e falou bem assim para mim: "E você, mãe, você não vai nem me dar um abraço?" Que lindo. E aí me quebrou na hora, né? Porque eu consegui rapidinho me voltar para ele. Mas o que essa fala dele me remeteu? Olha, mesmo que na hora parece que a criança não está valorizando o nosso abraço, ou essa nossa postura de acolher, de ficar junto, parece que não está acontecendo nada. Às vezes ele nem quer o abraço, mas se você ficar ali quieto, tem um poder nessa postura de acolhimento, né? De não deixar a criança ali sozinha. E é isso que eu quero te encorajar, você que está ouvindo a gente aqui. Eu sei que eu também passo por esse desespero muitas vezes, de não saber como solucionar ali o problema na hora, de, às vezes, inclusive, fazer um diálogo, né, mais saudável. A gente precisa também, a gente é adulto, mas a gente também precisa, muitas vezes, desse tempo para respirar, se acalmar, para conseguir acalmar a criança. E eu lembro que em vários podcasts, né, Karine, a gente falava sobre uma das ferramentas da disciplina positiva, que é fugir. Se precisar, foge um pouquinho, se esconde lá no banheiro, depois você volta para tentar acalmar seu filho, para ajudá-lo a se regular. Mas é isso que eu quero dizer, não despreza essa oportunidade de ficar junto, mesmo que não seja para dizer nada inicialmente. Mas se você conseguir abraçar, se você conseguir acolher, como a Vivi falou, né, como a gente está aqui te encorajando, isso é grandioso demais, isso é maravilhoso, e eu tenho certeza que você vai colher frutos de vincularidade, de relacionamento, de confiança, porque essa criança, o seu filho, a sua filha vai saber para onde ir quando o sofrimento vier, né, quando o choro vier. Ela não vai fugir de você, ela vai correr para você. E isso não tem preço, de fato não tem preço, né? Você saber que você é uma figura de confiança, de amparo para o seu filho. É a sensação de ter um porto seguro, né? Ter para onde voltar, com quem contar. Deixa eu só contar uma historinha rápida sobre essa história de solução. Quando a gente fala em corregulação, de oferecer abraço, colo, a escuta também é uma corregulação. Não precisa necessariamente ser só esse contato físico. E uma das minhas filhas, né, a mais velha, quando ela tinha 6 anos, ela chegou para mim da escola falando que estava triste, porque nenhuma das amigas quis brincar com ela naquele dia, e ela ficou sozinha no intervalo. E eu, com meu coração de mãe, escutando isso, né, todo apertado, ai, ficou sozinha, e agora? Não vai ter amigos, toda, né, criando já todas as nossas 1000 preocupações, pensando nas 1000 soluções, por que não chamou alguém, por que não chamou a professora, por que não, né? E aí eu me segurei. Eu não sei se eu vou conseguir resolver o problema dela, porque amanhã ela vai estar sozinha lá de novo. Então, aí, na minha cabeça, né, eu pensei, vamos ver o que vai acontecer, eu não vou resolver. Eu só escutei.
É mesmo, meu filho? Como você se sentiu? Ah, fiquei triste. E você ainda tá triste? Agora eu tô um pouco melhor. E aí, pronto. Foi só isso a conversa. Eu não dei nenhuma solução, eu não dei nenhuma sugestão, porque algumas delas ela já sabe. Quando ela passa por uma dificuldade na escola, eu sempre oriento, busque a professora, busque um adulto ali que vai te ajudar a mediar os conflitos, no que você precisar. E eu não dei solução. Aí no dia seguinte, filha, como foi seu dia na escola? E tudo bem, brinquei com todo mundo. Então, olha só, e essa história para mim foi muito importante porque ela me trouxe isso. A gente nem sempre precisa ficar resolvendo todos os problemas dos nossos filhos, a gente precisa confiar também que eles vão conseguir resolver alguns problemas. Claro, adequadamente, ali para a idade, mas se eu estou com esse olhar atento e com essa escuta, ali eu só preciso ajudá-lo a regular as emoções, que é o que eu estou fazendo nessa corregulação, e no dia seguinte é um novo dia, ela está regulada, ela está bem, ela está tranquila, talvez ela seja proativa para ir buscar os amigos. Agora, uma coisa importante que você falou, dessa história até do fugir e chorar, Deise, a gente precisa dar colo para os nossos filhos, mas quem dá colo para a gente? Não dá para ser mãe sozinha. E se eu sou mãe sozinha, ou mãe solo, ou uma mãe que eu sou casada, mas meu parceiro trabalha o tempo todo e eu tô o tempo todo com as crianças sozinhas, ficando louca porque a criança é puramente emocional, eu preciso de colo, eu preciso de autocuidado, eu preciso olhar para mim, eu preciso cuidar das minhas emoções, senão eu não vou conseguir ser disponível para essa criança. Eu preciso de amigas mães para conversar, que seja num grupo de WhatsApp, para eu desabafar, que seja num momento que eu me encontro no parquinho, que eu me reúno com as mães da escola. A gente tem muita dificuldade de criar essa rede de apoio, mas ela é importantíssima para o nosso estado emocional, a gente precisa das pessoas. Fica cada um isolado na sua casa com seu bebê, com seu filho, e a gente não dá conta disso não, a gente adoece também. E, inclusive, para saber que as nossas lutas são também a luta da outra mãe, que a gente não tá louca sozinha, porque às vezes parece que é isso, né? A gente se acha, em momentos que a gente acha, gente, eu vou enlouquecer, não é possível, isso deve estar... E aí a gente acha que é só a gente que passa, que só a gente que sofre, é só a gente que acha que não vai dar conta. E aí você vai conversar, você vai perceber a outra... E como a gente se fortalece nesse diálogo, nessa rede, né, Vivi? A gente, de fato, precisa. Eu só quero reparar uma fala minha que ficou parecendo contraditório, porque a gente estava falando justamente de ficar junto, de não deixar a criança sozinha, de não deixar a criança chorando. E aí depois eu falei assim, se necessário for, né, a gente falou dessa ferramenta de às vezes, sair. Essa atitude, às vezes, de sair e sozinha, às vezes se trancar no banheiro, especialmente naqueles momentos que a gente sente que a gente vai gritar. Eu não vejo problema nenhum nessa fala, viu, Deise? Eu acho que a questão é, quando a gente está sozinha e desesperada, às vezes é o que tem para fazer, né? É melhor você sair do que você berrar com a criança ou bater nela. Exatamente. A gente tem que se reconhecer o nosso limite, mas eu acho que é importante a gente nomear para a criança nesse momento. Eu preciso de 1 minuto. Excelente. Eu não estou bem. Eu vou no Ótimo. banheiro, eu não estou bem. Você vai, claro que você vai falar nessa entonação porque a gente está muito brava. Eu não estou bem. Eu preciso de 1 minuto para eu me acalmar e eu já volto. Perfeito, Vivi, E perfeito. Aí Era isso aí, é isso aí. Eu queria deixar muito claro. Deixa claro, para a criança não entender que ela está sendo abandonada, para ela não entender que é ela que está errada. Aí é o ponto que eu vou, né, parar de ser o meu alecrim dourado, né, e vou mostrar que eu sou adulta e não sei gerenciar minhas emoções, filha. Não aprendi. Posso aprender? Posso, mas eu não sei. Então eu preciso ir lá ficar sozinha, gritar no travesseiro, fazer alguma coisa para pôr a minha raiva para fora. E o quanto isso ensina, porque é exatamente isso, eu estou dando espaço também para ele perceber que tem lugar, essa raiva tem lugar aqui. Ela é real, a gente sente, e a gente precisa aprender formas saudáveis para lidar com ela, com a frustração, né, com a raiva. Então, assim, é importante... Ai, obrigada, Vivi, muito obrigada, porque você deixou exatamente assim, do jeito que precisava, né? Se necessário for para você não gritar, para você não bater, para não maltratar a sua criança... nomeia, diz para ela que você também precisa de um tempo, e aí depois, né, pode ser que sim, esteja pronto para o abraço acontecer, para a escuta acontecer, e para o amor fluir entre vocês. Ô, Vivi, eu faço muito isso aqui, tá? Eu tô fazendo ultimamente, eu tô fazendo muito isso. Mas foi muito bom você falar que a gente precisa nomear isso para a criança, porque senão vai se configurar um abandono emocional, um desamparo, né? Essa sensação que a criança vai ter de desamparo. Mas eu tenho feito muito isso, assim, de
de falar com o Tomás, meu filho de 5 anos, falar assim, filho, eu preciso ir no quarto me acalmar, porque a mamãe está muito nervosa. A mamãe não está em condições nesse momento de conversar. E outra coisa também é a palestrinha, né? Uma orientação que eu sempre dou. Evite a palestrinha nesses momentos, sabe por quê? Porque a criança, ela está com níveis de cortisol altíssimo no corpinho, no cérebro dela, né? O cortisol tomou o cérebro dela, ela não está escutando nada que você está falando, ela não está assimilando nada, ela está ali como se ela estivesse se afogando. Então, quando uma pessoa está se afogando, a gente não vai ficar conversando com a pessoa, a gente faz o quê? A gente joga boia. A gente vai lá, a gente se movimenta e tira aquela pessoa da água. É a mesma coisa quando os nossos filhos estão nesses descontroles emocionais, né? E a gente também, quando a gente está descontrolado emocionalmente, a gente não quer ninguém falando na nossa cabeça, porque a cabeça já está cheia. A gente já está cheia, a gente só quer calmaria, a gente só quer paz, a gente só quer se sentir seguro, sentir um abraço, um toque, né? E outra coisa também legal que você falou é que muitas crianças, né, têm dificuldade de receber o toque nesses momentos, né, de tempestade emocional. E aí a mãe fala, tá, mas aí eu faço o quê? Eu não posso dar palestrinha, não ficar falando, que a criança não vai entender. Se eu falo que vou dar um abraço, ele não quer abraço. Porque tem criança, gente, que nesse momento não quer toque físico, né? Mas a gente pode simplesmente sentar ali do lado dela, olhar para ela, né? Às vezes, ela não quer um abraço, mas se você colocar a mãozinha no ombro dela, assim, ó, ela já vai se sentir, tá vendo? É a ocitocina, ela já vai se sentir vista, já vai se sentir considerada, importante, né? E ali vai se acalmando. Realmente a gente ajudando a criança a se regular, porque ela sozinha não tem capacidade, né, cerebral para fazer isso, nem emocional. Quais as consequências a longo prazo, assim, para a vida adulta, dessa falta de consideração, de acolhimento, de nomeação para com a criança? Por exemplo, a mãe, essa desonestidade emocional. Outro dia, a minha sobrinha tem 5 anos, e aí ela caiu, e ela machucou e sangrou o pezinho dela. E aí veio a minha cunhada e veio minha sogra. Não tá doendo, não. Para de chorar. Não tá doendo. Gente, eu falei assim, em você não tá doendo, não. Mas nela, com certeza tá doendo, gente. Olha lá, ó, feriu, tá até sangrando. É um abafamento daquela emoção. E quais as consequências dessa repressão de sentimentos, né, para a vida adulta? Todo o choro, toda a emoção que é recalcada, que não é expressada, ela vai se manifestar no corpo de alguma maneira. Porque a gente sabe que é como se fosse um acúmulo ali de energia não dissipada, de cortisol não dissipado. Então pode ser que isso vai aparecer depois numa doença física, vai repercutir em algum órgão. A gente sabe que o câncer tem uma origem no estresse precoce da infância, nas experiências adversas da infância. A gente já tem comprovação com um estudo gigantesco, com N de mais de 17 mil, que é o estudo das experiências adversas da infância, que fala sobre diminuição da expectativa de vida, risco cardiovascular, doenças hepáticas, pulmonares. A lista é gigantesca de consequências físicas, transtornos mentais, depressão, ansiedade, insônia, transtorno de personalidade borderline, mas a gente não vai ver isso em todas as pessoas. O que a gente vê na grande maioria das pessoas é uma questão de baixa autoestima, de não enxergar o seu valor próprio, de achar que não merece as coisas, de estar muito feliz, né? Estou super feliz, está acontecendo um monte de coisa boa na minha vida, mas eu não aproveito aquele momento que eu começo a ficar com medo que tudo vai dar errado. Então, o que aparece na maioria da população são questões mais sutis relacionadas ao valor que a pessoa dá para si mesma. E as reproduções das violências. Eu normalizo berrar, eu normalizo ofender, gritar, eu normalizo agredir uma criança fisicamente. Então, e uma das questões, né, que acho que fere todas nós, a falta de paciência.
A gente sabe que a paciência está relacionada a uma área do cérebro chamada corpo cingulado anterior, que se desenvolve até os 2 primeiros anos de vida. Se a gente não teve ali boas experiências corregulatórias, se a gente passou muito medo, se a gente ficou sozinho, se a gente teve que aprender a dormir sozinho, se a gente não pega deixa no carrinho, não pega no colo não, que senão vai acostumar mal. Aí eu chorei, eu fiquei ali sozinho, tendo que aprender. Antes dos meus 2 anos de vida, a gente não desenvolve bem essa área, que é a área da paciência. Então, às vezes, a gente hoje não tem paciência com os nossos filhos, não é culpa sua. Não é porque você não tem amor. É porque você não desenvolveu uma parte do cérebro essencial para isso. É claro que a gente tem outras áreas do cérebro e a gente tem a neuroplasticidade, que a gente pode aprender, mas para a gente aprender a ter mais paciência, eu vou ter que olhar um pouquinho para algumas dores que eu tive lá atrás. E eu acho que esse é o maior ato de coragem que uma mãe pode ter para não replicar mais violências com seus filhos. É a coragem de olhar para a dor, a coragem de saber que a gente adulto dá conta de enfrentar e curar as nossas feridas do passado. Sem olhar para elas, você não vai ter mais paciência. Você chega num degrau, assim, é como se eu estivesse aqui no 0 e eu quero chegar no 10 de paciência. 10 não, porque 10 é a perfeição que não existe, vai. Vamos chegar no 8. Quando a gente tem consciência do que a gente está fazendo, a gente estuda, a gente lê um monte de livro, a gente chega no 5. Mas se eu quero mais, eu tenho que olhar para a minha história. Lindo isso, hein? Gente, é difícil não se emocionar. Eu me emociono várias vezes aqui. Ô, Vivi, e quando a mãe percebe, né, talvez seja a situação de uma ou outra ouvinte, perceber que não está dando conta de fazer assim. E aí a gente sabe, porque todas nós vivenciamos isso. Muitas vezes a gente não consegue fazer do jeito que a gente gostaria de fazer. E aí vem aquele sentimento de culpa, aquela dor de ter agido injustamente com o nosso filho, com a nossa filha. O que fazer? Por onde começar, Vivi? Por essa mãe que talvez esteja tomada por esse desespero de perceber assim, meu Deus, eu não estou olhando para minha criança, eu não estou respeitando essa criança, a fase que o desenvolvimento, tudo que ela precisa, e eu me sinto muito culpada, eu não sei nem por onde começar. Eu já ouvi, inclusive, falas, gente, de tipo, eu não quero nem olhar para isso, porque meu Deus, vai dar tanto trabalho, eu não quero nem olhar, sabe assim? É um nó tipo tão cocô na onda. Ô, gente, é verdade Boiando. isso, a gente tá dando risada, mas é verdade. Uma vez eu ouvi isso. É como se fosse assim, um problema tão gigantesco que eu não sei nem por onde começar. E o que você pode dizer para essas mães que estão nesse lugar de desespero, de culpa? Tá, primeira coisa, tudo começa com uma decisão. Se ela já está querendo, ela já começou. Tomou a decisão, né? Então, agora são passos para partir para a ação. A informação ajuda, mas eu acho que ajuda mais ter ajuda, ter apoio, né? Esse é o papel do educador parental, é orientar essa mãe, essa família, a mudar a forma de educar. Porque o que vai acontecer, que é o que eu vejo sempre, gente, nas clientes que eu atendo, nas minhas alunas, ela pega o livro, ela lê, já sei, entendi. Tá, mas a disciplina positiva não funciona na minha casa. Mas a educação respeitosa não funciona na minha casa, independente da vertente da linha. Na prática, ela não vai conseguir. Por que ela não vai conseguir? Porque tem gatilhos, tem feridas emocionais, tem divergências entre o casal, tem uma série de questões envolvidas, então eu tento fazer uma coisa, a escola tenta fazer outra, que ter um apoio de uma pessoa para orientar essa família faz toda a diferença. Eu sou educadora parental, e eu já busquei educação parental para as minhas filhas, acho que umas 3 vezes que eu tive questões que, tô no meu limite, daqui eu não sei resolver, né? Porque eu também não sou, né? A rainha dos conhecimentos, não. Também tem muitas dificuldades na prática. Então, eu acho que o começo é buscar ajuda, uma orientação parental. Hoje tem muita informação na internet gratuita. Então, assim, se eu busco ali no YouTube de diversos canais, de diversas pessoas da educação respeitosa, da educação positiva, ela vai encontrar como agir quando meu filho está arremessando objetos, quando meu filho está batendo nos amigos, tem coisas que dá para ali começar. Mas é isso, tem um limite, tem uma hora que você vai precisar de ajuda. Verdade. Você que está nos escutando e está vivendo isso, procure a Vivi, entra lá no Instagram dela, manda um oi, uma mensagem, né? Que ela vai poder te ajudar. É como a gente precisa, eu falo, a gente precisa de um nutricionista quando a gente quer emagrecer, o endócrino, né? Quando a gente quer fazer, ganhar músculo, a gente vai para academia, contrata um personal. Para tudo, a gente precisa de um acompanhamento, precisa de uma ajuda profissional, para tudo na vida. Agora, quando se trata de educação de filhos, eu não preciso de mais nada, não, gente, porque eu já tenho uma bagagem. Sabe qual que é a bagagem? A bagagem é a educação que eu recebi.
uma educação maravilhosa. Outra coisa que eu queria maravilhosa, a pessoa está lá deprimida, com ansiedade, cheia de vício. Toma um remédio para acordar, outro para dormir. Não, e a educação que ela recebeu foi maravilhosa. Além dessas crenças, de que a gente precisa empurrar a criança para o sofrimento, para a frustração, para a adversidade, para ela se tornar forte, tem essa ideia, assim, hoje, entre assim, os palestrantes de motivação, né? Os livros de motivação, eles falam muito sobre isso. Eu me tornei a pessoa que eu sou hoje porque meu pai me colocou para fora de casa quando eu tinha 13 anos. Eu me tornei o homem, sabe, bem-sucedida, a mulher bem-sucedida porque eu passei fome, porque eu fui não sei o quê, papapá. Aí começa a dizer, como se as adversidades, né, desenvolvessem a resiliência, quando, na verdade, a adversidade desenvolveu foi trauma, meu amor. Você está aí cheio, a pessoa está toda traumatizada, tá? Por que essa pessoa deu certo? Aí a gente vai buscar na história dela quem foi a pessoa que foi a sua figura de apego seguro. Quem foi a pessoa da sua vida que te deu colo em algum momento, que te deu essa corregulação. Porque tem alguém. Se não tivesse, essa pessoa estaria ali viciada em drogas ou perdida no álcool, que é a pessoa que se perde quando não tem uma pessoa de referência. Então, ele está fazendo só a ligação errada. Ele acha que foi pelo trauma que ele deu certo, entre aspas, mas não foi. Essa pessoa teve, porque a gente vai buscar, por exemplo, na história de Hitler não teve. E se tornou o genocida que se tornou. Agora, e a gente olha histórias, assim, tem uma autora chamada Alice Miller, quem está trabalhando com educação parental, precisa ler Alice Miller. Ela conta a história de várias pessoas, ela estudou prisioneiros, e ela ia buscar nessas pessoas que eram pessoas que matavam, assassinos em série. Ela foi estudar a fundo histórias dessas pessoas. E essas pessoas, né, com transtornos de conduta, esses transtornos mentais sociais, não tiveram uma pessoa essa figura de apego seguro que a gente chama, né? Que é essa pessoa responsiva às necessidades da criança, atenta. Outra coisa também na adolescência, né? Quando você vive aqueles conflitos, muitas vezes internos, e você encontra no grupo social, ou na igreja, ou em outra instituição, ou em outro grupinho, né? Na escola, no esporte, você encontra aquele grupo que vai te apoiar, você vai se conectar, aquela relação saudável, né? Isso, que vai te fortalecer. Então, eu lembro que eu vivia alguns conflitos na adolescência, me sentia desamparada, né? E eu encontrei esse apoio que você está falando, né, na igreja. Eu encontrei na igreja, assim, os líderes, né, que me acompanhavam, as outras meninas, né? Eu fazia dança, eu fazia teatro na igreja, e a gente fazia muitas coisas juntos, e eu ia me fortalecendo nessa relação, nessa vinculação. Sim. É o poder da vinculação. Relação saudável é a cura do trauma, né? E essa pessoa não precisa ser pai e mãe. Pode ser um professor que chegou ali em você uma potência, uma habilidade, te ajudou a se desenvolver, né? Pode ser qualquer pessoa. Gente, nós chegamos ao final do nosso podcast. Vivi, minha linda, diga pra gente onde que as pessoas podem te encontrar. Fala sobre o seu livro também. Deixe seus contatos para as pessoas poderem te encontrar. Bom, o livro é O Mundo da Criança 2, né? Que eu sou coautora junto com a Kaline, mas o capítulo que eu escrevi foi para crianças, com foco ali nos seus primeiros anos de vida. Mas para a mãe que está chegando agora, que quer buscar mais conhecimentos, eu falo muito sobre primeira infância, crianças até os 6 anos, no meu canal do YouTube, Vivi Cirineu, com C, e também no Instagram, @ViviCirineu, CIRINEU. Meu nome parece que é fácil, mas não é não, muitas pessoas confundem. E no Instagram eu tô ali diariamente, respondo as dúvidas, abrindo caixinhas, conversando com as mães, e ali tem todos os meus contatos também. Gente, o conteúdo é profundo e riquíssimo. Vai lá no canal do YouTube, que tem muita coisa boa, tem muitos vídeos, e eu também tô gostando muito de te acompanhar nos stories, Vivi, que você traz muita coisa, muita experiência, compartilha muita coisa legal com a gente, e eu tô aprendendo muito com você. Vivi, deixa pra gente aí uma mensagem final para as nossas ouvintes. Bom, eu achei que esse episódio tomou caminhos que a gente não esperava muito, né? A gente abordou muitas questões profundas,
Às vezes isso acontece quando a gente vai indo no conhecimento. E aí a gente se depara com conteúdos que, nossa, eu já fiz tanta coisa errada com meu filho, né? Isso gera na gente esse sentimento de culpa, que é natural, porque a gente pensa em só é natural a culpa vir, mas a gente tem que duvidar dela, porque a culpa verdadeira é quando a gente tinha escolha. Então, lá atrás, eu sou a mãe que eu fiz treinamento de sono na minha filha mais velha, porque eu achava que era melhor. Eu li no livro. Cara, uma pessoa que escreveu um livro falando sobre isso, como é que pode ser, né? Um conhecimento ruim. E eu fiz, e hoje eu me arrependo, entre aspas, né? Não tem como ter feito diferente. Eu não tinha outro conhecimento na época. Se fosse hoje, eu faria tudo diferente, obviamente. Mas quando a gente se depara com esses conhecimentos, o nosso foco é daqui para frente. Eu vou construir a minha relação de hoje para amanhã. O que passou, passou. Eu não vou mudar o passado, mas eu vou entender que agora eu tenho uma responsabilidade maior. Eu preciso buscar a informação, eu preciso agir e eu reconstruir o quanto antes esse relacionamento com o meu filho, porque sempre é tempo, independente da idade. Ai, que lindo. É se auto-perdoar, né? Para poder caminhar, como você falou, olhando para frente, a partir de agora. Minha linda, um abraço para você. Um abraço para você, Kaline. Muito obrigada, Vivi, por ter aceitado o nosso convite, por ter estado. A gente está aqui gravando virtualmente, né? Mas eu sinto a mesma presença. Também. Sinto. E eu quero te agradecer por isso, por derramar do seu coração, da sua experiência, da sua vida aqui nesse tempo. Tenho certeza que vai tocar também no coração de muitas outras mães e encorajá-las, né, a continuar olhando para frente. Um abraço apertado, que o seu trabalho cresça abundantemente, que muitas Amém. pessoas sejam influenciadas por quem você é, pela sua história, pelos seus aprendizados, viu? Muito obrigada por esse tempo. Eu que agradeço demais. Foi prazerosa demais a conversa e eu sinto também essa energia boa de vocês, essa vontade de que o conhecimento se expanda, né? E mais crianças tenham chances de ter uma vida mais amorosa com suas famílias. Muito obrigada. Vivi, muito obrigada. Você é luz, que a tua luz continue brilhando. Muito obrigada de todo o coração. Foi uma honra ter você aqui com a gente. E você que é ouvinte, compartilha esse episódio, compartilha com outra mãe, porque essa mensagem é poderosa, gente. Ela precisa crescer, ela precisa chegar em muitos lares, né? Salvar muitas mães e muitas crianças também, tá? Assim como nós fomos salvas um dia, né? Nós e nossos filhos. E nossos filhos, verdade. Um beijo grande para você, Vivi. Um beijo grande você, nosso ouvinte. Até mais!